O DRE é um dos relatórios mais importantes da empresa, se não o mais importante para apurar o resultado do exercício que a tua empresa está tendo, para saber se ela dá lucro ou se ela não dá. E se você não sabe, você está operando totalmente no escuro. No vídeo de hoje você vai aprender como ler, analisar e tomar as melhores decisões com base na leitura de um DRE. Prazer, eu me chamo Diego, sou um dos sócios fundadores da IBPO, uma empresa de terceirização financeira, e você vai me acompanhar aqui entendendo na prática como funciona um DRE da maneira mais objetiva e didática possível, tá? Então, se você não entendeu o DRE aqui hoje, você nunca mais vai entender, porque eu vou ser totalmente detalhista. Vem comigo aqui, vamos analisar a minha tela. Para quem não sabe, pessoal, o DRE ele é o relatório principal de uma empresa. O que isso quer dizer? Que dentro de um DRE você vai conseguir apurar os principais indicadores, os principais custos, o principal lucro que a sua empresa está tendo em um determinado período. Por isso que é muito importante você fazer um relatório de DRE mensalmente. Existem empresas que fazem mensalmente, trimestralmente, semestralmente, até anualmente. Qual é o ideal? Você ter um DRE mensal, um DRE trimestral, semestral e anual. Esse é o cenário ideal. Bom, para você efetuar um DRE da melhor maneira, você tem que entender primeiro a lógica de um DRE. O DRE ele é dividido em linhas, tá? O DRE. Como assim, Diego, dividido em linhas? Pensa que a primeira linha é tudo que a tua empresa vendeu e a última linha é tudo que a tua empresa vendeu menos as despesas que você teve no período. De uma maneira bem bruta, é isso que é o DRE. Agora tu vai pegar tudo que tu vendeu na primeira linha e existem ali, por exemplo, 10 linhas dentro de um DRE e você vai subtraindo cada linha. Então tu pega A menos B que vai dar C, C menos D que vai dar E e por aí vai. Então é dessa forma que um DRE é dividido. Vamos agora para a tela que eu quero mostrar para vocês como fazer a melhor leitura desse tipo de relatório aqui, tá? Olha só, eu estou dentro aqui do sistema da IBPO, que é um sistema financeiro onde nós terceirizamos o financeiro dos clientes e fazemos a entrega do nosso trabalho. Então nós já temos isso bem formulado aqui. O nosso DRE já está pronto. Caso vocês queiram uma aula sobre como montar um DRE, eu vou deixar aqui nos comentários, vocês coloquem ali que a gente pode fazer uma videoaula de como montar um DRE, uma Masterclass. Bom, mas vamos lá, estou com o meu DRE aberto aqui. E como eu falei, o DRE ele é dividido em camadas, em linhas. Então nós temos a primeira camada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até a última linha, que é o lucro ou prejuízo ao final do exercício. Nessa aula nós vamos trabalhar o DRE mensal, que isso já vai te ajudar demais a você parar de perder dinheiro no teu negócio. Então vamos olhar aqui, vou pegar de exemplo o relatório de maio, do mês de maio, e aqui nós vamos analisar as linhas. Então, em maio, eu consigo ver na primeira linha, que é tudo que a empresa vendeu, o valor de R$44 mil, que é a receita operacional da empresa. Esse é o valor que a empresa vendeu nesse período. Então, em maio, eu sei que eu tenho uma venda de R$44 mil. E eu sei que em maio, na última linha, eu tenho um lucro de R$21 mil. Ou seja, de maneira bem bruta, a empresa ela teve lucro. Mas o DRE, ele importa não a primeira e não a última. Também, né? Claro que tudo isso importa. Mas o relatório ele importa para você ver o corpo dessa empresa. Então, aonde estão os principais custos, aonde ela pode enxugar esse custo e aonde ela pode tomar decisões melhores para o próximo ciclo da empresa. Então, olha só, vamos analisar agora no detalhe. Bom, peguei tudo que eu vendi, tá aqui os meus R$44 mil, e eu vou deduzir das minhas deduções da receita bruta. O que é uma dedução da receita bruta? Nós temos impostos, nós temos devoluções de vendas, entre outros, né? Então nós temos essa linha aqui. Nesse cenário, não tem nenhuma dedução. Mas aqui dentro da tua empresa vai ter o quê? Os impostos. Então se você é simples nacional, vai estar aqui o seu custo com imposto, né? A sua despesa com imposto. Quando você pega o teu faturamento e tu subtrai desses valores, você tem o que a gente chama de receita líquida. Por que receita líquida? Porque é a receita, ou seja, tudo que tu vendeu de maneira líquida, já deduzido dos teus impostos, né? Porque sempre que você faz uma venda, você paga um imposto. Se você não faz a venda, você não paga imposto. Ou seja, você vai ficar ali sem essa dedução. Se você vendeu, você vai ter a dedução. Perfeito? Então nós temos aqui a receita líquida de vendas. Chegando nesse indicador aqui, nós vamos subtrair de mais uma linha, que são os custos da empresa, né? Os famosos custos operacionais. Então, se você tem, por exemplo, um restaurante, você vai deduzir do teu CMV. Se você tem uma empresa de serviço, você vai deduzir do seu custo do serviço prestado, do teu CSP. Se às vezes tu tem um comércio, do seu CPV, do seu custo do produto vendido. Na prática é a mesma coisa, é custo, é o custo da tua operação. E o que é um custo?
é tudo que aquilo está diretamente ligado à tua operação. Então, por exemplo, a minha empresa de BPO financeiro, o que é um custo para mim? As pessoas que estão diretamente ligadas à nossa operação, à entrega final. O que é um custo para um restaurante? É, por exemplo, a compra de embalagem, a compra de frango, a compra de salada, os insumos daquela operação. Isso é um custo. Então, todas essas despesas têm que estar categorizadas dentro dessa linha. Por exemplo, estão vendo aqui que nós temos aqui o valor em percentual? Então, existem benchmarks de mercado. O que significa? Que cada indicador tem um índice de referência. Por exemplo, restaurante. Uma média geral de mercado é 30% de CMV. Então, se aqui, nesse cenário, fosse de um restaurante, aqui está 15%, nós sabemos que um restaurante está com uma margem super baixa do mercado. Então, é um restaurante que está mais saudável que o normal. Por isso, a importância de você ter clareza dos seus números, de você ter um DRE bem formulado. Se você tivesse, por exemplo, aqui um CMV de 35%, nós sabemos que você já tem uma média maior que a de mercado. Mas, ó, pessoal, um detalhe muito importante. Quando você for fazer um DRE, não pode ser de uma maneira genérica. O que eu tô falando aqui são médias de mercado, mas sempre tem que ser analisado para a tua operação. Então, aqui nós temos os nossos clientes, nós sabemos que temos clientes que vai ter um CMV maior, outro pior, porque depende do modelo de negócios individual de cada empresa. Então, o que eu tô falando aqui não é uma verdade absoluta, porque isso não existe no financeiro. No financeiro gerencial, não existe verdade absoluta. Existe aquilo que vai fazer mais sentido para o teu negócio, para a tua empresa, para a saúde financeira e para as tuas decisões com base no seu objetivo como empresário. Perfeito? Então vamos seguir aqui. Finalizamos a dedução, né? 44 mil menos 6 mil, nós chegamos no que nós chamamos de lucro bruto. Por que bruto? Porque nós deduzimos dos nossos custos, que também estão diretamente ligados às nossas vendas, e chegamos no nosso lucro bruto. Por que bruto? Porque agora a gente ainda tem que deduzir. Lucro bruto, mais carinhosamente chamado de margem de contribuição. O que significa isso? O próprio nome já diz no financeiro, margem de contribuição, a margem que a tua empresa tem para contribuir com o quê? Com as despesas operacionais. Então, olha só, voltando aqui para a linha. Então, se em maio eu tenho 38 mil reais, a minha margem de contribuição é 85%, ou seja, 38 mil reais do meu faturamento, quer dizer que eu tenho 38 mil reais para honrar com os meus custos fixos, com as minhas despesas operacionais. E o que é fixo dentro de uma operação? Aluguel, energia, água, luz, etc, etc, etc. BPO, contabilidade, tudo isso é fixo dentro de uma operação. Marketing está ali dentro, despesas comerciais, tudo tem que estar ali dentro dessas despesas operacionais. E aqui, olha só, nós temos 38 mil de lucro bruto, ou seja, de margem de contribuição para honrar com essas despesas fixas. E nós temos uma despesa operacional de 16 mil reais. Ou seja, eu não preciso ser muito inteligente para saber que um menos o outro vai dar positivo. Então a empresa tem margem para honrar com as despesas fixas de maneira super tranquila. E digo mais, se nós quisermos entrar no detalhe, ó, para ver aqui, então, por exemplo, dentro de despesas operacionais, quero ver o que tem aqui dentro de despesas administrativas. Eu consigo ver cada custo, cada linha dos meus gastos, ó. Gastos com infraestrutura, eu tenho o quê? 1.725. O que está ali dentro? Tem 1.170 de aluguel, tem 305 de lanches e refeições, tem 250 de materiais de escritórios. Ou seja, tem no detalhe cada gasto da tua operação. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque senão a gente vai se estender muito, né, no nosso vídeo. Mas o DRE ele é para detalhar cada gasto da tua operação, cada despesa, cada custo, cada investimento que você tem. Bom, fiz aqui, né, um menos o outro, fiz minha margem de contribuição, menos a minha despesa operacional, eu chego no meu EBITDA, que é o meu lucro operacional. Não é o lucro líquido, tá? Diego, qual que é a diferença, né? O que é o lucro operacional? O famoso EBITDA nada mais é do que o próprio nome já diz novamente, igual a margem de contribuição, o lucro operacional, ou seja, o lucro que a tua operação dá. Uma coisa é a tua operação, outra coisa é a tua empresa. E eu vou te explicar a diferença aqui para você entender na prática como é que funciona. Olha só, eu tenho meu lucro operacional de 21 mil e tu vai ver que na DRE a gente ainda deduz, ó, do que a gente chama aqui, ó, tem as receitas de despesas financeiras, mas em muitas vezes isso não vai impactar tanto, é mais para entender as tarifas bancárias, né, que a empresa está pagando. E aqui embaixo nós temos as despesas com investimento e empréstimo. Por que isso é importante ter aqui? Porque o investimento que a empresa faz, concorda comigo que não tem nada a ver com a operação? Vou dar um exemplo. Se eu aqui na IBPO, eu quiser investir em 10 computadores, o que o computador tem a ver com o meu cliente de BPO financeiro?
Não tem nada a ver. É um investimento que eu estou fazendo, é um ativo da empresa, é um patrimônio da empresa. Entendem? Então é algo fora da operação. O que é a operação? É o sistema que eu vou usar, é as pessoas que vão estar executando. Isso estava lá em cima na nossa linha, lembra que a gente viu? Então o DRE, como ele é dividido em linhas, ele segue uma lógica. Ele deduz das despesas primeiro ali, os custos, né, que a gente viu da dedução da receita bruta. Algumas comissões, dependendo da operação, vão lá em cima. Por isso que eu tô falando para vocês que no financeiro, na parte gerencial, não existe uma regra absoluta. Existe aquilo que faz mais sentido para a tua empresa. Então isso é muito importante a gente frisar, porque você consegue ter essa clareza dentro da tua empresa, dentro do teu negócio. Então, só para a gente validar, o EBITDA é o lucro operacional da tua empresa, ou seja, o lucro que a sua operação dá, e o lucro líquido é o lucro que a sua empresa dá. Então, muitas das vezes, e eu já vi isso muitas vezes mesmo, voltando agora à tela aqui do nosso sistema, nós podemos ter um EBITDA positivo e um lucro líquido negativo, porque às vezes a empresa ela está numa fase de investir. E aí ela pega esse lucro que a operação está dando e reinveste na empresa. Então, o mais natural que acontece é a empresa ela der prejuízo no DRE. Porém, ela está reinvestindo. No futuro, esse valor vai voltar para o caixa da empresa. Por isso a importância, pessoal, de você não fazer isso sozinho. Por isso que muitas empresas no Brasil quebram, porque não tem um direcionamento financeiro. Então, nem sempre quando a empresa ela não dá lucro, quer dizer que ela é uma má empresa. Ou que ela está sendo mal gerida. Às vezes ela só está pegando um capital que ela tem de lucro e está reinvestindo dentro da operação. Então essa é a principal diferença, tá? Então muitas das vezes pode ter um EBITDA positivo e um lucro líquido negativo, mas nunca tu vai encontrar um lucro líquido negativo, um EBITDA negativo e um lucro líquido positivo, né? Porque a primeira linha ela já ficou negativa, então a última linha não tem como ela ficar positiva se você só vai deduzindo. Perfeito, turma? Bom, então só pra gente formular. Todo faturamento ele vai deduzindo de várias linhas dentro da DRE. Chegamos na margem de contribuição, deduzimos novamente, chegamos no EBITDA, deduzimos novamente até chegar novamente no nosso lucro líquido no final do exercício. E aí, nós chegamos nos indicadores financeiros da empresa. Então, como a gente estava aqui no mês de maio, eu quero mostrar para vocês o de maio. Então, em maio, esse cliente teve um EBITDA de 21.346, 21.346, o resumo financeiro. Uma margem de contribuição de 85% e um ponto de equilíbrio de 19 mil. Ou seja, para a empresa do cara ficar no 0 a 0, ele precisa vender todo mês 19 mil reais. Por isso a importância de você ter a clareza dos seus indicadores. O que você consegue concluir dessas informações? Tu consegue concluir que a tua operação deixa de lucro 20 mil reais e você tem que decidir o que fazer com esse dinheiro. Se você vai deixar no caixa da empresa, se você vai aumentar a tua operação, se você vai tirar um dividendo aí gordo porque tu é sócio, tu merece. Tu tem uma margem de contribuição de 85%, então a cada 100 reais que tu vende, 85 reais fica na tua mão para você honrar com as suas despesas fixas. E tu tem um ponto de equilíbrio de 19 mil, ou seja, tu tem que vender 19 mil reais todos os meses para você ficar no 0 a 0 e tudo que vier a partir daí é lucro. E no caso ele tem um faturamento de 44 mil. Então, pessoal, empresa não é sorte, é método, é processo. Por isso a importância de você ter um financeiro organizado dentro da tua empresa. Se você tenta empreender sem isso, sem uma gestão adequada, você é muito louco, porque não tem como você sobreviver no mercado sem você ter clareza de para onde está indo o dinheiro. Nós vivemos numa sociedade capitalista, onde o próprio nome já diz, quem manda é o capital. Se tu não tem capital, se você não tem lucro, você não consegue crescer a tua empresa. É uma lógica simples. E aí essa função da EBPO aqui. Por mais simples que pareça, o seu papel não é saber. O seu papel é trabalhar com pessoas que saibam, né? O sócio ele não precisa saber de tudo, mas ele precisa ter braços dentro da operação que executem esse papel para ele. Então, resumindo, o DRE é um relatório, né? Um demonstrativo financeiro que te traz a clareza do resultado da tua empresa, te traz aonde tu está gastando muito, aonde tu pode investir um pouco mais, o teu lucro final, o lucro da tua operação, os investimentos que você está fazendo, o quanto sobra na tua mão depois de você fazer uma venda. É um único relatório que te traz uma visão panorâmica 360 do teu negócio. Se você não tem, vá atrás. Se você não tem tempo para fazer, terceiriza para a EBPO, que é a solução mais inteligente atualmente no mercado, que nós cuidamos de todo o resto para você. Mas independente do que tu faça, corra atrás para ter um DRE o quanto antes da tua empresa. Perfeito? Pessoal, ficamos por aqui. Espero ter atingido a expectativa de vocês entender um pouco mais sobre um DRE. Se você quer saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, temos os links aqui abaixo. Deixa um comentário positivo, um like, um abraço, até o próximo vídeo.